Olá pessoal, tudo bem? Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, né? Agora, hoje é domingo, na verdade já estamos no fim do dia, né? Se já não for meia-noite, tá chegando lá, ou já passou um pouquinho. Bem, meus irmãos, como nós temos falado com vocês, isso é algo já repetitivo. Eu não gosto de subir vídeos de qualquer maneira, tá bom? E por isso eu procuro sempre buscar em Deus uma inspiração, uma direção de Deus para que eu possa ter pela parte de Deus, da vontade de Deus, algum tipo de direcionamento para que nós venhamos subir o nosso material, né, de uma forma espiritual, de uma forma que venhamos compartilhar com as pessoas o que vem de Deus. Na verdade, eu gosto de gravar meus vídeos lá no monte, né, porque lá eu consigo me sentir mais inspirado, ali eu faço minhas orações, busco a Deus. Não que eu não faça isso aqui em casa, mas eu gosto de gravar meus vídeos ali no monte. Porém, ontem sábado não deu, tive compromisso. Hoje, domingo, foi muito calor, um calor aqui muito forte e nós temos que vigiar, né? Não estamos lá nesta idade jovial para ficar aí abusando. E eu não iria gravar vídeo hoje. Na verdade, eu não tinha proposta de gravar nenhum vídeo hoje. E eu estava sentado ali fora, né, eu já vinha pensando algumas coisas, observando algumas coisas, porque nós estamos vivendo dias que, se nós não praticarmos no nosso dia aquela palavra que diz a Bíblia Sagrada sobre vigiai e orai, né, nós vamos cair, pessoal, no engano que Satanás tem levado muitas pessoas. Vocês vejam que desde o início da Bíblia, o diabo, com a conversinha fácil dele, ele distrai as pessoas do propósito de Deus. Isso aconteceu lá com Eva, aconteceu com Adão, aconteceu no decorrer das histórias bíblicas. O diabo sempre procura distrair as pessoas do propósito de Deus, né? E desvirtuando as pessoas daquilo que Deus assim tem pré-determinado. Muito bem, então o que acontece? Nós temos vivido dias nesse mundo que está se cumprindo dois eventos de suma importância para que aconteça o arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja, ela vai acontecer. Quando nós pegamos a Bíblia e nós lemos lá em Mateus 24 ou Lucas 21, quando os discípulos, né, Jesus vira para aquele templo e ele fala assim, isso não vai ficar pedra sobre pedra. E o discípulo falou, Senhor, quais sinais haverá da consumação do século? Né? Quando tudo isso vai ser consumado? Quando tudo isso vai acontecer? Quando esse mundo vai ter um fim? E Jesus ele começa falando sobre tomar cuidado daqueles que vêm em seu nome. Não se deixe enganar por eles. Né? E depois ele começa a falar de vários eventos que iria acontecer neste mundo. Você pode conferir Mateus 24, Lucas 21. Né? E se você pegar a Bíblia e você começar ali a anotar, você pega um papel e você vai anotando, quando o Senhor Jesus fala do primeiro evento e dos demais, narrado por Mateus, depois dá uma olhada lá na narrativa de Lucas, e você começa a olhar para esse mundo, né? Claro que o diabo tem distraído muitas pessoas, e é dancinha de TikTok para ali, é dancinha de TikTok para cá,
é campeonato de futebol para ali, é carnaval, é campeonato de sei lá o quê. O povo está distraído, o diabo tem distraído as pessoas de uma tal forma que as pessoas não estão conseguindo perceber o que está acontecendo, começando por dentro dos que estão dentro da própria igreja. Então eu gostaria aqui de falar para vocês desses dois eventos que é de suma importância que aconteça no mundo, né, para que se aconteça o arrebatamento da igreja. Eu gostaria de ler com vocês. O primeiro evento está escrito no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, que diz aqui assim, ó: a apostasia nos últimos dias. Ora, o Espírito afirma, está aqui, é maiúsculo. Ora, o Espírito afirma expressamente que, vírgula, nos últimos tempos de quê? Alguns apostatarão da fé. O que é apostar da fé, meus irmãos? É afastar-se da sua fé. E de qual fé? Da fé em Cristo Jesus. Aí diz aqui, ó, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então o que o apóstolo está profetizando aqui é o seguinte: olha, igreja, nos últimos tempos nós vamos ver, nós vamos observar que muitos apostatarão da sua fé, afastarão-se da sua fé. E é o que nós vemos hoje em dia. Nós estamos vivendo dias em que a Igreja de Cristo ela está num colapso pessoal terrível. A Igreja de Cristo tem que se afastado da sua fé genuína. Quando nós ouvimos falar sobre avivamento, né, eu quero daqui a pouco dar um exemplo para vocês. Quando nós ouvimos falar de avivamento, eu não vejo avivamento em milagres, em operações de milagre. Fala assim, está acontecendo um grande avivamento, coxos, né, estão andando, surdos ouvindo. Não é esse avivamento. Porque se isso fosse um avivamento real, Jesus lá não faria advertência em Mateus 6, quando ele fala lá daqueles que em seu nome curaram, em seu nome expeliram demônios, fizeram porção de coisas. Ele falou assim, eu não vos conheci. O verdadeiro avivamento que ele quer e que a igreja ela tem que acontecer é o avivamento que Atos capítulo 1, versículo 8 fala. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O verdadeiro avivamento que acontece na vida do servo de Deus, da Igreja de Cristo, é o que aconteceu no dia de Pentecostes. Senhores, meus irmãos, essa situação da apostasia, de afastar-se da fé, é tão real. Eu tenho um lugar aqui que eu frequento, onde eu tinha até ali, eu parava meu carro, na época que eu era distribuidor de pão de queijo, e eu fazia ponto aqui em frente a um condomínio, né, de pão de queijo. E, na verdade, aquele meu dia a dia ali, a gente passa a conhecer as pessoas. Todo dia ali eu vendendo, parava meu carro ali, ficava vendendo, fazia conhecimento, tinha minha clientela. E a gente passa a conhecer as pessoas. E hoje eu estava ali, subi ali, que eu fui ali comprar um açaí ali, e eu fiquei parado ali conversando com um amigo meu ali do porteiro, né? E eu comecei a perceber algo interessante. Aonde me fez lembrar dessa palavra aqui da apostasia dos últimos dias. E eu via pessoas que estavam saindo, né? O porteiro até dizia, poxa, esse horário aqui não tem sossego, porque as pessoas começam a sair para ir para a igreja. Então é muito carro saindo, pessoas saindo, né? Ali ia dar umas 18 horas, para 19 horas. E eu comecei a perceber as pessoas que estavam saindo. E eu percebi que começou a sair senhoras, rapazes,
né, que daquela época que eu vendia ali, isso já tem uns 10 anos, eles não eram convertidos. Eram pessoas até usadas, né? Pessoas que tinham a sua vida mundana. E hoje, né, eu percebi elas com a Bíblia na mão, saindo para ir para a igreja. Teve pessoa que eu até me admirei. Eu falei, meu Deus, essa pessoa indo para a igreja com a Bíblia na mão, essa moça, esse rapaz, né? Tudo bem, que bom, isso é muito bom. As pessoas estão buscando Jesus, buscaram Jesus, estão se convertendo a Jesus. Mas o mais grave é que as pessoas que naquela época, que eram as que estavam saindo para a igreja, que eu via ir para a igreja, que eu via, né, sair ali com a Bíblia, hoje elas já não estão mais na igreja. Estão dentro dessas que a Bíblia diz aqui, que apostataram da fé. Quando a Bíblia fala, meus irmãos, que muitos últimos serão primeiros e primeiros serão últimos, é exatamente isso. Que muitos que estavam na graça e se afastaram dela, muitos que eram primeiros, se afastaram dela, serão últimos, e muitos que eram últimos, que não estavam na graça e aceitaram a graça redentora em Cristo Jesus, serão os primeiros. Nós estamos vivendo época em que eu estou vendo se cumprir uma palavra do apóstolo Paulo, que ele diz que quando eram para vocês comer uma comida mais sólida, tendes a necessidade de voltar ao leite. O que eu interpreto com isso? Nós estamos vivendo o dia que pregadores estão tendo que pregar para a igreja que a igreja não pode pular carnaval. Que a igreja não tem que se envolver com carnaval. Porque tem até bloco de igreja indo pular carnaval. Que igreja, né, que o pastor tem que ficar buscando palavra dentro da Bíblia, ficar buscando versículos, capítulos dentro da Bíblia, para tentar convencer as pessoas, né, de que elas não têm que fazer tatuagem, não é para ficar botando piercing, enchendo o rosto de ferro, tatuando o corpo todo. Entendeu? Como eu via o irmão aqui falando aqui na rádio aqui, parece um gibi ambulante. O pastor tem que estar parando para pregar, parando de pregar a salvação, entendeu? Para poder pregar para a igreja. Olha, meus irmãos, não é de Deus uma igreja se envolver com carnaval. Convencer as pessoas. Pessoal, eu não perco meu tempo com isso. Sinceramente, meu irmão, se você pensa que eu vou ficar perdendo o meu tempo para te convencer essas coisas, eu não vou. Se você quiser pular carnaval, vá pular carnaval. Vai encher o saco de outro para lá. Entendeu? Porque o tempo que nós estamos vivendo, entendeu? É o tempo em que nós temos que nos encher do Espírito Santo. É o tempo que nós temos que nos encher do Espírito Santo, para que nós possamos, aqui nesse mundo, ser o sal da terra. Você pensa que o pai lá do filho pródigo ficou choramingando para ele não ir? Ficou implorando para ele não ir? Ah, pai, me dá minha riqueza, que eu vou. Tá bom, vai lá. O bom é que ele não morreu. Não é? O bom é que muito que ele fez foi comer lá com os porcos e bem feito. Mas quando ele voltou, o pai estava lá de braços abertos. Então quer pular carnaval? Bom, vai. Quer fazer broquinho? O bom é que se acontecer igual o filho pródigo, né? Se não morrer, porque se morrer está perdido. A que ponto que nós estamos chegando? De parar para pregar para a igreja, não estamos falando de uma pessoa que não é da igreja, para a igreja de Cristo, para as pessoas se conscientizarem. Olha, esse negócio de festa junina e igreja não combina, carnaval e igreja não combina, isso é tudo festa pagã, festa da carne. A gente tem que falar para a igreja.
Então, quando a gente fala de apostasia, a gente vê isso aí acontecendo, está aqui, ó, escrito aqui, ó. Está escrito aqui em Timóteo, capítulo 4, aqui. Ele está escrito aqui, ó, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Não é outra coisa. É isso que a igreja está vivendo. E não adianta, pessoal, muitas das vezes a gente discutir com essas pessoas, porque a Bíblia diz aqui, ó, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a própria consciência. É perca de tempo você querer discutir com essas pessoas. Você só tem que orar. Ou vai me dizer que Jesus, ele não sabia? Claro que sabia. Tanto que ele disse, lá na ceia, ele disse, ó, aquele que meter a mão no prato comigo vai me trair. Ele chegou para Pedro e falou, Pedro, olha, você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Jesus impediu? Ele alertou. É o que Jesus faz. Mas o mundo não quer Jesus. Meus irmãos, nós estamos falando de um evento, né, do impacto dos últimos dias em relação à igreja de Jesus. Para mim não é novidade nada do que eu estou vendo aí. Esses escândalos acontecendo com certas placas de igreja, para mim isso não é novidade. Não é de hoje que eu tenho falado, olha, as igrejas estão cheias de fariseus hipócritas, começando por muitos que estão pregando no púlpito. Vai para 4 anos que eu estou pregando sobre isso. Se você buscar vídeo meu aí, tem um vídeo no meu canal aí que fala do discurso de Pedro, entendeu? Eu falo lá, isso eu falei em 2019, se eu não me engano, em 2020, que nós já estamos falando. Eu estou falando aqui no canal, sem dizer outros. Nós estamos falando do farisaísmo. Falei sobre Pedro, das heresias, dos falsos mestres. E falei também, tem vídeo meu aí falando, que muitos seguiriam as suas práticas. Então, quando eu vejo essa postura de muitos apostatados da fé, como eu já disse aqui, agora tem Instagram das famosinhas cristãs, das musas cristãs, das belas cristãs. Olha, pessoal, tá uma forma de que, pelo amor de Deus, pregar o evangelho hoje em dia, o diabo tem atrapalhado menos do que muitos irmãos. Tem muitos irmãos que atrapalham mais a pregação do evangelho do que o próprio Satanás, com seus maus testemunhos. Mas isso é bíblico. Isso são eventos, impactos dos últimos dias que vai acontecer na igreja. Joel, e quando se fala do mundo? Paulo também ele profetizou quando fala do mundo. Ele fala aqui, ó, os males e as corrupções dos últimos dias. Ele fala aqui, ó, sabe, porém isto, nos últimos dias, como lá fala da apostasia nos últimos tempos, sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É o que nós vemos. Eu cheguei em casa, parece que foi de ontem, né? Eu cheguei em casa ontem, já pouco tarde, e de sexta para sábado também, de sábado para domingo também. Você tem que ver como é que estão as ruas. Ninguém quer saber de nada. Os homens estão mais amigos dos prazeres, das suas orgias, das suas prevaricações, do que amigos de Deus. Os homens estão vivendo nesse mundo como se não existe um Jesus Cristo que veio para salvar e como se não existisse Deus. Os males e as corrupções dos últimos dias. Meus irmãos, olha, eu estou chegando ao tempo limite do meu vídeo, né? Eu vou fazer uma segunda parte, tá bom?
e eu gostaria que você nos acompanhasse no desfecho dessa mensagem, tá bem? Saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja vai acontecer. Que Deus abençoe a todos.